Shalom, irmãos, em tempos de angústia, vamos falar de esperança? Nós vamos continuar o estudo sobre a Ruach HaKodesh e vamos falar nesse estudo como nós apagamos a Ruach. No vídeo passado, nós falamos como que nós entristecemos a Ruach, né? E indico a você, se você não assistiu, assista desde o início dessa série de estudos sobre a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, para que você possa entender o contexto. Então, nós vamos ver hoje em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do verso 19. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Primeiramente, quero mostrar essa palavra em grego aqui, sbenume, forma prolongada de um verbo aparentemente primário, e quer dizer extinguir, apagar, né, de fogo ou coisas no fogo, ser apagado, apagar. Então, suprimir, né, abafar da influência divina. Então, a Ruach, ela é comparada aqui a um fogo, né, a algo aceso. Nós vamos ver lá no livro de Atos, irmãos, no livro de Atos, então, no capítulo 2, no verso 3 e 4, diz assim: E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do quê? Da Ruach HaKodesh, né, do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. Tá? Então, a Ruach aqui ela é comparada a um fogo, né, essas línguas de fogo que vêm sobre as pessoas. A Ruach, irmãos, ela, então, como uma chama, e como é que ela se acende em nós, essa chama? Nós já falamos algo nos outros vídeos, tá? Mas eu quero usar de repetição, porque é uma forma que entra na mente das pessoas, tá? Então, ela é uma chama que se acende em nós através da fé. Emuná, fidelidade, tá? E obediência aos mandamentos de Yahweh. Mas essa chama, ela vem sobre todos aqueles que creem na morte e ressurreição do Mashiach Yahushua. Então, a Ruach HaKodesh, ela tem acesso a nós somente através de quem crê no Mashiach Yahushua, tá? Eu já expliquei nos vídeos passados que Yahushua, ele foi um paracleto, né? Essa palavra em grego quer dizer mais próximo do português, como se fosse um advogado, tá? E ele disse: eu vou para o Pai. Lá com o Pai ele continua sendo esse advogado, ele não perde essa função, tá? Ser paracleto é uma função, tá? E ele diz que ele vai rogar ao Pai e o Pai enviará outro paracleto. Então, a Ruach HaKodesh, ela é considerada o outro paracleto que fica, vamos dizer, como, entre aspas, né, substituto de Yahushua aqui entre nós, tá? Então, essa fé, essa emuná é sobre Yahushua. É sobre o sacrifício que ele fez naquele madeiro, pelo preço pago por uma dívida que era nossa. Ele mesmo não tinha dívida alguma, né, irmãos? O Mashiach, ele era Kadosh, santo, puro, imaculado, né? O Cordeiro de Yahweh, perfeito, né? Lembram que tinha que se oferecer Cordeiro perfeito? Então, Yahushua foi esse Cordeiro perfeito que fez um sacrifício único para a expiação dos pecados, né, de todos aqueles que nele creem. Então, a Ruach, Yahushua sobe, tá, após a sua ressurreição, ele sobe e vai para o Pai, mas ele roga ao Pai e o Pai envia outro paracleto. Então, a Ruach HaKodesh tem essa função de paracleto também, de advogada, tá? Então, esse fogo se acende para quem tem a fé, a emuná em Yahushua. Então, se é uma chama, se é um fogo, irmãos, pode ser apagado.
Lembrem-se que a menorá deveria queimar continuamente. Isso a gente vai ver no livro de Levíticos, no capítulo 24. Levítico 24. Tem que entrar aqui. Levítico 24, a partir do verso 2. Ordena aos filhos de Israel que te tragam, aqui, a partir do 1, a instrução acerca das lâmpadas. Disse Yahweh a Moshe. A gente sempre tem que observar o início, né? Está dizendo quem é quem. Yahweh a Moshe, a Moisés, ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Eu já tenho vídeos aqui que eu falo sobre esse azeite puro que tinha que ir para a menorá. Era o primeiro azeite batido, tá? Aquele primeira azeite que sai da azeitona, o mais puro, o puríssimo, tá? Era esse que tinha que acender a menorá. E aqui diz para que haja, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Então, a lâmpada, as lâmpadas da menorá, o fogo da menorá, tinha que estar queimando continuamente. É isso que nós temos que vigiar para que a chama da Ruach HaKodesh queime continuamente em nós, irmãos. Então, nós não podemos deixar apagar esta chama. Então, a nossa obediência, a nossa lealdade, santidade, é o fogo, é o combustível, é o óleo, né? Esse óleo puro que faz com que essa chama não se apague, tá? Eu botei aqui só para que vocês saibam quem acendeu o primeiro fogo do tabernáculo. Também está no livro de Levítico, Vaikra. O nome hebraico é Vaikra, tá? No capítulo 9, no verso 24. Então, aqui é quando eles vão, entre aspas, inaugurar o tabernáculo, tá? Eis que, saindo fogo de diante de Yahweh, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Tá? Então, esse fogo, o primeiro fogo que veio ali sobre o tabernáculo, ele veio da parte de Yahweh, tá? É por isso que o fogo, ele tinha que sempre proceder desta primeira fonte que veio, tá? E é por causa disso que Nadav e Avihu, eles morreram, porque eles pegaram um fogo estranho, eles não pegaram esse fogo do altar que tinha vindo da parte de Yahweh. Provavelmente eles acenderam um outro fogo, tá? Para acender o altar de incenso. E por isso eles desobedeceram, eles transgrediram, tá? E eles acabaram por morrer. Então, como eu já falei, o apagar a Ruach é uma evolução constante, crescente do entristecer a Ruach. Então, a pessoa entristece, 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 até ao ponto, tá, que acaba extinguindo esta chama acesa. Com relação a que a menorá tinha que ficar permanentemente acesa, irmãos, os responsáveis por mantê-la acesa eram justamente a tribo de Levi, né, os levitas, os sacerdotes, tá? Isso está lá em 1 Pedro 2,9. Nós vamos falar sobre sacerdotes. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Yahweh, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá? Então, nós somos considerados sacerdotes, tá? Nação eleita. Então, como sacerdotes, nós temos essa função de manter a menorá, né, essa chama acesa dentro de nós. Isaías 61:6
Isaías 61, 6. Diz assim: Mas vós sereis chamados sacerdotes de Yahweh, e vos chamarão ministros do nosso Elohim, comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Aqui também fala, né, que nós seremos chamados sacerdotes. Êxodo, no livro de Êxodo também fala, no capítulo 19, versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, veja bem, Yahweh mandou o primeiro fogo para o tabernáculo, para ali no altar de sacrifícios, o altar de bronze. Porém, o manter acesa a chama ficou por conta dos sacerdotes. Tá? Então, Yahweh nos dá este primeiro fogo, tá, sobre nós, mas cabe a nós manter acesa a chama da Ruach HaKodesh em nós, tá, através do Mashiach Yahushua, irmãos. Então, eu coloquei aqui, selecionei algumas coisas pelas quais seria esse alimentar este fogo, para que não venha extingui-lo, tá? Então, para mantermos a Ruach HaKodesh acesa. Primeira coisa, abandonando pecados. Arrependimento é a primeira coisa que nós temos que fazer, tá? O batismo, nós temos que fazer o batismo, alimentando-se com a palavra viva, com as Sagradas Escrituras, obedecendo aos mandamentos do Criador, amando a Yah acima de todas as coisas, reconhecendo e honrando ao Mashiach e Yahushua pelo sacrifício realizado no madeiro, tendo uma vida de oração, sendo gratos, amando e ajudando ao próximo, pregando a palavra. Isso são alguns, tá? Que eu selecionei para falar para vocês. E eu quero contar para vocês, quero ler a respeito de uma pessoa, de um personagem bíblico, que ele recebeu em profusão a Ruach HaKodesh e ele acabou por apagar ela, tá? Isso está no livro de Shemuel Aleph, 1 Samuel. Então, no livro de 1 Samuel, nós vamos falar sobre quem? Shaul, ou Saul, né? Como vocês conhecem pelas Bíblias, né, traduzidas aí para o português. Mas o nome hebraico é Shaul, tá? Então, nós vamos ver a partir do verso 1, diz assim: Havia um homem de Benjamim, né? Na verdade, no hebraico, irmãos, não existe a letra J, tá? Não existe. Então, seria o J, ele seria como se fosse o I aí, tá? Então, seria Beniamim, o correto, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Tsoar, filho de Becorá, filho de Afiar, Beniamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Shaul. Ó, pode ver aqui, irmãos, o nome é Shaul, tá? É o Shin, o Aleph, o Vav e o Lamed. Esse é o nome hebraico de Saul. Moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Então aqui vai contar que se extraviaram as jumentas do seu pai, né? E ele foi com o seu moço ali atrás das jumentas, tá? Aí procuraram, não achavam. Aí alguém falou para eles que existia um vidente, né, e que eles fossem procurar esse vidente para saber onde é que estavam então as jumentas do seu pai. Mas isso tudo veio da parte de Yah, né, irmãos, para que ele
pudesse, né, chegar até o vidente, seria o profeta Shemuel, né? Então, eles foram, no verso 14 aqui, só para nós não termos que ler tudo isso, eu dei uma resumida para vocês, tá? Então, subiram, pois, à cidade, ao entrarem, eis que Shemuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Então, Yahweh já tinha avisado ao profeta, né, que ele iria encontrar essa pessoa, né, e esse seria aquele que ele iria ungir rei de Israel. Ora, Yahweh, um dia antes de Shaul chegar, revelara a Shemuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Beniamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Então, isso aqui tudo está acontecendo, irmãos. Por quê? Porque o povo, né, ele tinha como maior inimigo naquele tempo os filisteus. E até então, Yahweh tinha dado vitória a eles, não tinha o que temer. Mas eles começaram, como sempre, né, o povo de Israel, olhar para o costume das nações, para os povos pagãos, e eles viam, né, que eles tinham um rei, que aquele rei ia à frente das batalhas, só que o nosso rei, Yahweh de Sevaot, que é o Yahweh dos exércitos, também ia à frente das batalhas e dava vitória a Israel, mas eles queriam algo palpável, né? Como sempre, algo visível, né? Então, eles não tinham fé, né, irmãos? Então, aqui, Shemuel, né, ficou muito entristecido e com raiva até deles, né? Mas Yahweh disse: não, faça o que eles estão pedindo, porque eles não rejeitaram a ti, Shemuel, eles rejeitaram a mim, o Todo-Poderoso, né? Então aqui ele vai dar aquilo que o povo está pedindo, né? Que é um rei. Então, quando Shemuel viu a Shaul, Yahweh lhe disse: Eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Shaul se chegou a Shemuel no meio da porta e disse: mostra-te, peço-te, onde é a casa do vidente. Shemuel respondeu a Shaul e disse: eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo. Pela manhã despedirei e tudo quanto está no teu coração te declararei. Então aqui ele fala que as jumentas, né, foram encontradas e tal. E ali ele prepara um banquete ali para Shaul, tem cerca de 30 pessoas ali nesse banquete, então já é como se ele fosse ali já um rei, né? Foi muito bem tratado, nem ele estava entendendo tudo aquilo que estava acontecendo, né? Então, aqui, Shemuel unge a Shaul como rei de Israel, no capítulo 10. Tomou Shemuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura Yahweh por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Rachel, no território de Beniamim, em Seusar, é o nome correto, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Então, aqui ele encontra realmente essas pessoas que ele falou, né? Falaram com ele, disseram que o pai estava muito preocupada com ele e tal. Aqui, então, quando eles chegam, vamos ver aqui. Outra coisa que ele falou, que ele seria saudado por pessoas ali, né, na cidade e tal. No verso 6 aqui diz assim: o espírito de Yahweh se apossará de ti e profetizarás com eles e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Yahweh é contigo. Tá? Então aqui nós vemos a entrada da Ruach HaKodesh sobre a vida de Shaul. Então a Ruach vem sobre a vida dele, tá? E inclusive Shaul, né, ele diz, deixa eu só procurar aqui onde ele diz que
que ele é o mais simples da família. Deixa eu procurar aqui, irmãos. Então, é para trás ali no capítulo 9, no versículo 21, ele diz assim: então respondeu Shaul e disse: porventura não sou beniamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Né? Então aqui, ele na sua humildade, ele está dizendo: como assim, né? Eu sou a menor das tribos, a menor das famílias, por que eu vou ser escolhido rei de Israel? Então ali ainda se via a humildade neste homem, né? Nem ele mesmo estava entendendo o porquê desta escolha, né? Aí depois a gente vai lá em 1 Samuel, no capítulo 16, 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 14 ao 23. Quando Saul é atormentado por espírito maligno. Por que isso tudo aconteceu, irmãos? Por causa que ele foi a soberba, né? O orgulho, a autossuficiência subiu à sua cabeça, tá? E depois da morte ali de Shemuel, principalmente, né? Enquanto Shemuel viveu, o profeta, ele conseguiu ainda segurar ele, né? E depois que Shemuel morreu, ele começou a fazer as coisas a seu bel prazer, né? Inclusive, ele procurou vidente lá para tentar ouvir as palavras do profeta, né? Quando o profeta ainda estava vivo, ele já não queria mais nem ouvir nem o profeta, né? Depois, inclusive, ele sacrificou, fez coisas que não era da sua função. Então, várias coisas foram entristecendo a Ruach HaKodesh, tá? Até o ponto de apagá-la. Até o ponto de ser retirado dele a Ruach HaKodesh. E é isso que nós vamos ler agora. Nós vamos ler até o verso 23. Tendo-se retirado de Shaul o espírito de Yahweh da parte deste Yahweh, um espírito maligno o atormentava. Então veja bem, aqui é bem claro, irmãos. Tendo-se retirado de Shaul o espírito de Yahweh, que é o espírito da parte de Yahweh, né, que é a Ruach HaKodesh, foi retirado então dele. E para, né, substituir, no caso, né, esse Ruach HaKodesh, veio um espírito maligno sobre ele. Olha o perigo, irmãos, da gente deixar apagar a Ruach HaKodesh das nossas vidas, tá? Então os servos de Shaul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Yahweh, de Elohim, né, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte de Yahweh vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Shaul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Ishai, né, Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e Yahweh é com ele. Shaul enviou mensageiros a Ishai, dizendo: envia-me Davi teu filho, que está com as ovelhas. Tomou, pois, Ishai um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Shaul por intermédio de Davi seu filho. Assim Davi foi a Shaul e esteve perante ele, este o amou muito e o fez seu escudeiro. Shaul mandou dizer a Ishai: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Elohim vinha sobre Shaul, Davi tomava a harpa e a dedilhava, então Shaul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Até aqui então, né? Verso 23. Então foi isso que aconteceu, né, com o rei Shaul. Ele deixou apagar, né, a Ruach HaKodesh. Então, irmãos, é muito sério isso. É muito sério. Após apagar a Ruach HaKodesh, irmãos,
pode ver na vida de Shaul. Não acendeu mais. Não acendeu mais a Ruach HaKodesh na vida dele, tá? Então, a gente tem que estar vigilante, irmãos, para que não deixe faltar, né, o óleo, né, que vai deixar acesa essa lâmpada nas nossas vidas, tá, irmãos? Então, nós vamos continuar falando onde a Ruach HaKodesh, o Espírito, né, do Kadosh, o Espírito Santo, habita. 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Elohim, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Elohim no vosso corpo. Aqui diz, e no vosso espírito, os quais são de Yahweh, tá, irmãos? A Ruach é espírito. Isso todo mundo entendeu, né? Que a Ruach HaKodesh, o espírito da sabedoria, ela é espírito, já diz, espírito da sabedoria. E como tal, necessita de uma habitação. Todo espírito, irmãos, necessita de uma habitação. Estou falando aqui na Terra, nesse ambiente aqui que nós vivemos. De um avatar, que, né, você sabe o que é o avatar, né? Seria ali nós, né? Mas assim, uma espécie de um invólucro, alguém que ele possa ali agir, sobre quem possa agir. A Ruach não é como as pessoas possam imaginar, como uma alma penada. Tem muita gente que pensa que a Ruach é como se fosse uma alma penada, né? Andando por aí. Solta, né? Está solta no universo. E por causa disso, Shaul Hachalia, Paulo, disse aos Coríntios, então, justamente aqui, onde nós lemos aqui. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Elohim, e que não sois de vós mesmos? O que ele está querendo dizer com isso, irmãos? Nós, aqueles que creem no Mashiach Hushua, tá? Que tem essa fé, essa emuná, nós servimos como uma parte de habitação. Nós somos o templo onde a Ruach vai habitar. Esse espírito da Ruach, ela vem e habita no corpo do crente. É isso. E ele está dizendo que esse corpo não nos pertence, na verdade, tá? Não é de vós mesmos. Que não sois de vós mesmos, quer dizer que nós não podemos dizer assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quero dele. Não, o corpo não é nosso, irmãos, é um empréstimo. O corpo foi nos dado como empréstimo para que o espírito de cada um de nós viesse a poder habitar nesta terra aqui. Então, todo espírito, ele só vem aqui através de um corpo. Então, nesse reino terreno funciona dessa forma. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Elohim e que o Espírito de Elohim habita em vós? Tá? Então, aqui mais uma vez ele está praticamente repetindo o que ele já falou, né? Ou falou pela primeira vez e repete em 1 Coríntios 6,19. Então, o que é um santuário, irmãos? É um templo, né? Nós somos o tabernáculo hoje. Interessante que o tabernáculo lá no deserto, ele sempre foi algo móvel, ele não era algo fixo. Nós também, nós nos movemos, né? Nós não somos coisas fixas, né? Então se engana as pessoas que pensam que a Ruach HaKodesh, ela habita, por exemplo, num templo feito por mãos humanas, tá? Ela habita ela habita onde está um ajuntamento, vamos dizer assim, de pessoas que estão nessa mesma emuná. Então, isso sim
Seria vários santuários congregados juntos, tá? Então, não é numa igreja, eu tenho que ir lá na igreja, naquele templo lá que foi construído por mãos humanas, porque somente lá é que eu consigo me conectar com o Pai, somente lá é a habitação da Ruach. Não, irmãos, ela habita dentro de nós. Se assim você permitir que ela habite, né? Nós vamos falar agora sobre o homem carnal versus o homem espiritual, para que vocês entendam essa questão da habitação da Ruach HaKodesh. Em que situação ela pode habitar e em que situação ela não pode habitar, tá? Então, nós vamos ler a partir de Romanos 7. Romanos 7, a partir do verso 7. A Torá e o pecado. Que diremos, pois? É a Torá pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da Torá, pois não teria eu conhecido a cobiça se a Torá não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem Torá está morto o pecado. Outrora, sem a Torá, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. O que isso quer? Eu já expliquei várias vezes aqui a respeito disso aqui. A Torá, ela nos mostra, é uma instrução para nos dizer o que é certo e o que é errado, irmãos. Tá? É uma instrução, ela vai dizer, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado, tá? Seria mais ou menos como uma listagem das coisas certas e das coisas erradas. Se não existisse essa instrução, eu não saberia o que é o pecado. Eu só sei o que é o pecado porque existe a Torá e ela me diz o que é o pecado, tá? E eu tendo conhecimento que isso é pecado, não há mais, como que se diz, ignorância em mim. Eu estou sabendo o que é o pecado, eu não ajo mais por ignorância. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a Torá é santa e o mandamento santo e justo e bom. Então a Torá não é algo ruim, não, ela veio para mostrar e para nos libertar do pecado. Então a função da Torá não é matar, não, muito pelo contrário, é fazer a pessoa reviver. Porque sem a Torá, irmãos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas em vindo a Torá, que ela nos mostra que estamos fazendo algo errado, é a oportunidade que nos dá para que a gente possa nos corrigir. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a Torá é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e, sim, o que detesto. Aqui Shaul está dizendo como é que é o nosso corpo carnal, tá? Aquelas coisas que eu deveria fazer, eu não faço, né? E as que eu não deveria fazer, eu acabo fazendo. Ora, se faço o que não quero, consinto com a Torá que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então ele está dando a entender como que age a carne em nós, irmãos, em oposição ao espírito.
tá? A carne, ela quer, ela ama o pecado, ela quer pecar. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a Torá de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na Torá de Yahweh. Então, no tocante ao meu espírito, eu tenho prazer na Torá. O meu espírito tem prazer, mas acaba dando conflito com a minha carne, que ela não quer obedecer a Torá. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a Torá da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aqui é o próprio Shaul Hachalia, tá? O apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, Saulo, né? Saulo, Shaul, que ele está dizendo isso, irmãos. Graças a Elohim por Yahushua Mashiach, nosso Salvador, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da Torá de Elohim, mas segundo a carne da lei do pecado. Entendem isso? O nosso eu espiritual ama a Torá. Ama a Torá. Agora, o nosso eu carnal odeia a Torá. Odeia. Resumindo, é isso. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. O meu eu espiritual ama a Torá, mas o meu eu carnal odeia a Torá. Vamos entrar aqui no capítulo 8 e nós vamos ler até o verso 17. A vida no espírito, os frutos, né? A vida da carne e a vida do espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão no Mashiach Yahushua, porque a Torá do Espírito da vida no Mashiach Yahushua te livrou da lei do pecado e da morte. Então, quando nós aceitamos esse sacrifício em nossa vida, nós cremos nisso, né? Essa Torá do pecado, ela acabou para nós. Se é que nós nascemos de novo, né, irmãos? Não é algo somente emocional, mas é algo real. Houve um novo nascimento. É disso que está falando aqui. Então não há mais condenação para nós. Porquanto o que fora impossível a Torá no que estava enferma pela carne, isso fez Elohim, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Yahweh na carne o pecado. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que o Mashiach, né, ele padeceu na carne todas as questões que nós padecemos na carne, né? Ele foi tentado, ele foi de todas as formas, né? Ele foi tentado na carne, mas ele não se deixou levar por essa tentação, tá? O espírito dele se sobrepôs à carne, e é nesse exemplo que a gente tem que viver, a fim de que o preceito da Torá se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Então, isso é uma coisa muito fácil de entender, tá? Os que têm inclinação para a carne só vão cogitar as coisas da carne. E os que têm o espírito vão cogitar as coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Elohim, pois não está sujeito à Torá de Elohim, nem mesmo pode estar. Então, irmãos, quem ainda é carnal não se sujeita à Torá. Não quer a Torá, não aceita a Torá. Então, esse é o carnal. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Yahweh. E lembra que o reino de Yahweh
a carne não herda o reino de Yahweh, tá? E os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Se de fato, olha o que Shaul está falando aqui. Se de fato o espírito de Yahweh habita em vós. Então, se o espírito de Yahweh habita, a Ruach HaKodesh está em nós, então nós não podemos mais estar na carne. Automaticamente nós temos que estar no espírito. E se alguém não tem o espírito do Mashiach, esse tal não é dele. Profundo, né, irmãos? Se, porém, o Mashiach está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça, né? A justiça que foi feita aí com a morte do Mashiach. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Yahushua dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou o Mashiach Yahushua dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio de quem? Da Ruach HaKodesh, que em vós habita. Tá? Então, vamos ver aqui até o 17 ainda. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, nós temos que mortificar a nossa carne, irmãos, para que o Espírito sobressaia. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Yahweh são filhos de Yahweh. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Yahweh. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Yahweh e co-herdeiros com o Mashiach. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Tá, irmãos? Então, essa é a batalha, né, que a gente tem que sobrepor, né, o espírito à nossa carne. Então, com isso, tudo que nós lemos aqui, nós entendemos o porquê que o Altíssimo, o Todo-Poderoso, nos ordena, lá em Levíticos 19, 2. Levíticos, capítulo 19, no verso 2. O que ele nos ordena? Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe, santos sereis. Santos é a palavra kadosh. Olha o que é a palavra kadosh. Sagrado, separado, tá? Então, sermos santos, sermos kadosh, é nós estarmos separados da carnalidade, irmãos, tá? Separados deste mundo carnal. Isso é ser santo. Então, ele diz, dize-lhes, santos sereis, porque eu, Yahweh, vosso poderoso, sou santo, sou kadosh, tá? No livro de 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 14, diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais na vossa ignorância. Nós temos que entender essa questão da ignorância, irmãos. Quando nós não conhecíamos ainda essa instrução, que é a própria definição de Torá, tá? Quando nós não conhecíamos essa instrução, nós estávamos na ignorância. Mas no momento que a gente conhece essa instrução, então nós não temos mais justificação, não podemos mais ser justificados por ignorância, tá? Pelo contrário, é santo aquele que vos chamou.
Pelo contrário, o segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Tá? Em todo o vosso procedimento, em todo o vosso comportamento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, aqui ele está repetindo Levíticos, né, 19:2, tá? É uma ordenança ou não é, irmãos? Ele não está dando uma sugestão, ele está dizendo sede. É para vocês serem santos como eu sou santo. Muitas pessoas dizem, não tem como chegar a este nível. Irmãos, isso é uma desculpa para continuar na carne, tá? A nossa vida de Techuvá, ela é uma construção, são feitas de estágios. Mas nós temos que continuar caminhando e não nos conformarmos, tá? Não nos amoldarmos ao padrão deste mundo. Nós temos que evoluir. Nós temos que ir crescendo até chegar à estatura do varão perfeito. É isso que diz a palavra, tá? Então nós temos que ir crescendo nessa questão da santidade. Óbvio que isso não é da noite para o dia, não é como o sistema religioso acha que a pessoa chega lá toda destruída dentro de uma igreja, tá toda destruída, tá tomada de pecados, é uma chaga só. Aí ela levanta as mãos para o céu, eu aceito Jesus, e naquele momento ela já sai dali uma nova criatura. Não é assim que funciona, irmãos, tá? Isso aí só serve para trazer frustração para as pessoas, tá? Só serve para trazer revolta para as pessoas, porque elas pensam que elas vão sair dali e não vão mais pecar, que elas vão sair dali e não vão mais, vão estar tipo, só falta ter as asinhas de anjo. E não é assim, irmãos, muito pelo contrário. Aí que vem a tentação, aí que vem a provação, para justamente ver até que ponto nós desejamos sermos a imagem e semelhança do Altíssimo. Até que ponto nós queremos realmente sermos filhos de Yahweh, tá? Então, esse sede santos é uma das, vamos dizer assim, cláusulas, tá? É a principal cláusula para que a Ruach venha habitar em nós. Não que eu sou santo do dia para a noite, mas eu busco essa santificação. Eu começo a me separar daquilo que me manchava, que me sujava, o pecado. Por exemplo, uma pessoa que tem vício de pornografia, tá? Ela vai deixar aquilo do dia para a noite, irmãos, o inimigo, ele é astuto. Ele vai piorar aquela questão na vida da pessoa, tá? Para que ela não seja liberta deste pecado. Mas o que nós temos que fazer? Nos esforçar. E essa é a ordem, esforça-te, tem bom ânimo. Caiu, levanta. Não fique prostrado. É uma batalha, irmãos. Estamos aqui numa grande batalha. É batalha contra outro? Não, o inimigo é nós mesmos. A nossa carne é o nosso maior inimigo. E é contra esse inimigo poderoso que nós temos que lutar. Então, com isso, irmãos, nós estamos dizendo que a Ruach não habita com o pecado. No livro de 2 Pedro, no capítulo 3, do 11 ao 14, vai dizer, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Yahweh, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Tá? Então, nós temos que buscar isso porque só aquele que é separado,
aquele que está limpando as suas vestes, tá? Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda, só este que irá adentrar no reino celestial. Lembra daquela parábola das bodas, que ele convida ali vários convidados, e chega um lá que não estava com vestes adequadas, irmãos, e ele é expulso da festa, tá? Então, essas vestes adequadas é a santificação. Então, quem ainda estiver no pecado não está com as vestes adequadas para adentrar ao reino celestial. Amém? Então, se a Ruach não habita com o pecado e nós ainda estamos na prática do pecado, o que é estar na prática do pecado, irmãos? É pecando declaradamente, como hoje em dia a gente vê, mais uma vez o engano do sistema religioso em que as pessoas dizem o quê? Elas chegam ao ponto de dizer, Deus entende o meu caso, Deus entende a minha situação. Não entende, irmãos. Ele não entende porque ele diz, sede santos como eu sou santo. Então ele entende aquilo que ele falou. O que saiu da sua boca é baseado nisso que ele vai cumprir o juízo. É baseado nisso. Se você está andando conforme o que os seus mandamentos ordenam, amém? Vai a participar da ceia do Cordeiro. Caso contrário, não vai. É sim, sim, não, não, irmãos. Não existe, talvez. Não existe meio termo. Existe sim, sim e não, não. De que lado você está? Do sim ou do não? Então, a Ruach, irmãos, não habita em casas já habitadas. Como é que uma casa, vamos supor, tá, você aluga ou você compra uma casa, ok? Tá, chega com o caminhão de mudança ali. Quando você abre a porta da frente da casa, olha para dentro, tá habitada. Tem gente dentro da casa, como é que você vai pegar e vai botar suas coisas lá dentro se já tá habitada esta casa, irmãos? Entendem essa relação que eu tô querendo fazer aqui com vocês? A Ruach chega, abre a porta da tua casa, olha para dentro, não tem espaço para ela. Não tem, porque já está habitada. Vamos continuar. Eu olhei aqui, já estamos com 52 minutos de vídeo, irmãos. Eu vou deixar o restante para o próximo vídeo, tá? Fiquem na Shalom de Yahweh.